Olá, bem-vindos ao Entra na Roda Talks. Nós somos uma equipe que trazemos informações de qualidade para você nesse universo que tem na internet. Nós fazemos uma curadoria de profissionais, informações relevantes que possam levar vocês numa jornada tranquila da pré-concepção ao puerpério. Hoje nós temos como convidada a Inara Sanches. A Inara ela é nutricionista, especialista na fertilidade de homens e mulheres e tem uma longa experiência aí no atendimento de pré-concepção, ou seja, nas tentativas de gestação, durante a gravidez e no puerpério. E estou aqui com a Patrícia Grise, psicoterapeuta, especialista também na perinatalidade, para que a gente possa ter um papo gostoso com a Inara sobre os mitos, as verdades e os exageros aí que aparecem nesse universo da nutrição. Obrigada, Inara, por ter aceitado esse convite. É um prazer recebê-la aqui, viu? É sempre agradeço. Uma delícia estar com você. Com certeza, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Nós vamos começar, Inara, assim, eu queria que você desse uma geral sobre a importância da nutrição. Então, vamos começar com a pré-concepção. Né? Quer dizer assim, quando um casal hétero, um casal homossexual busca informação para melhorar a qualidade dos seus embriões, né? Qual a importância de fato da nutrição nessa fase? Bom, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que a nutrição ela é realmente muito impactante na saúde reprodutiva. Independente da gente buscar essa saúde reprodutiva para casais homoafetivos ou casais héteros. Então, a gente sabe que a qualidade dos gametas, tanto masculino quanto femininos, eles sofrem muito impacto na alimentação. Então, a depender das escolhas alimentares, você pode ter muitos benefícios nessa saúde reprodutiva ou malefícios também. Porque é interessante, né? Fala-se muito da gestação, né? Da importância da alimentação, porque o bebê já está no seu corpo, né? No corpo da mulher. Mas não se preparar para isso, Não se preparar para isso. Quer dizer, os homens mesmo acabam não se responsabilizando muito pelo preparo do sêmen, do espermatozoide, por melhorar essa qualidade para dar bons embriões, bons filhos saudáveis. Mas né? eu vejo hoje que na minha prática clínica tem um número de homens buscando, tendo interesse e tendo consciência dessa importância, um número cada vez maior. Né? Então isso também para mim é muito gratificante, porque eu entendo que o meu trabalho, o trabalho de outras nutricionistas está surtindo efeito. Então ter essa consciência é muito importante. A busca pela informação correta também, né? É o que a gente vai tratar aqui, inclusive. É o que a gente vai tratar. E você acha, por exemplo, que a pessoa, quando procura, né, tanto homens quanto mulheres, é quando já iniciaram um tratamento e aí identificam alguma coisa e assim vai procurar, ou já antes de tudo começa a procurar porque já quer preparar um óvulo bom, um esperma bom? As duas coisas. A gente vê hoje casais buscando o tratamento, uma conduta adequada em relação às escolhas alimentares em tratamento de reprodução assistida, é a grande maioria ainda, né? Mas a gente tem alguns casais tendo essa consciência, porque a informação, ela tá aí, né? Então, as pessoas, elas sempre, mesmo que não buscando, elas acabam tendo acesso a essa informação da importância e elas estão se planejando cada vez mais. Então, buscando o acompanhamento nutricional 6 meses, às vezes 1 ano antes. Eu já tive casos também. Que bom, né? Eu fico ano muito antes satisfeita. É bom. Sem dúvida. O quanto antes é melhor. Porque se tiver alguma coisa a ser corrigida, pequena ou algo maior, é um tempo que eles têm suficiente para que isso aconteça de fato, né? Mas, Inara, um dos motivos que eu te chamei também para que a gente pudesse conversar é que existe muito exagero também. Eu vejo nutricionistas que às vezes falam, olha, você tem que tomar água francesa da fonte da juventude, não sei o quê. Então, até que ponto isso é real? Até que ponto a gente tem que sair do normal? Não sei se existe um normal, né? Mas do nosso o normal financeiro, do nosso limite financeiro, porque é muito investimento, tanto em vitaminas, em probióticos, sei lá. Olha, eu sempre falo, eu acho que o mais importante é você praticar o que é possível. E o que significa o que é praticar o que é possível? É a pessoa ter condições financeiras e psicológicas de fazer levar a isso mudança. adiante. Exato. Além disso, a gente tem a questão do radicalismo, das restrições excessivas e desnecessárias, da orientação exagerada e radical de alguns profissionais, que a gente sabe que acontece muito, inclusive em rede social,
Mas quando a gente tem uma avaliação individualizada da mulher ou do homem e a gente verifica alguns erros a serem corrigidos, eu sempre falo, vamos trabalhar o que é possível de ser praticado no tempo que você tem disponível também. Porque eu posso pegar, por exemplo, uma mulher que descobriu que ela precisa fazer um tratamento de reprodução assistida e, ao mesmo tempo, ela precisa fazer algumas mudanças importantes na rotina alimentar dela, mas ela está prestes a fazer a captação dos óvulos. Ou aquela que já fez, inclusive, e já tem o embrião formado. E ela está se preparando só para transferir e, claro, implantar e esse bebê se desenvolver saudavelmente. Então, durante toda a gestação. Então, cada caso é um caso. Né? Isso também é muito importante. Então, se adequa a dieta da pessoa ao tempo, ao limite financeiro. A realidade dela. Isso é fundamental, né, gente? Porque senão, muitas vezes, acaba você tendo uma dieta muito diferente do seu dia a dia, né? Uma coisa, e aí você acaba desistindo porque ficou muito difícil ou porque tinha que comprar caro, uma coisa, né? E muitas vezes assim à tarde um lanche muito complicado que de repente você tá no escritório e não consegue fazer geleia esse lanche, que tem que ser da abelha rainha. Acaba desistindo, tem umas né? coisas... Ou uma receita muito difícil e a pessoa não tem tempo nem de pensar no que vai comer, no almoço, no jantar. Então eu acho que o papel da nutricionista vai muito além de ficar propagando restrições exageradas na rede social. O papel dela é entender todo o contexto daquela mulher ou daquele homem e promover a mudança. Claro que a gente sempre fala do ideal, existe sempre o ideal. E eu falo muito isso em consulta também. Olha, o ideal seria desta e desta forma. Mas o que é possível de ser praticado? Porque tem um outro lado importante também, que aí vai muito do que vocês trabalham. O sentimento de culpa. Exatamente. Aquela pessoa que não consegue colocar em prática tudo aquilo que ela está ouvindo, que é importante, seja em rede social, seja em consultório, ela vai juntar todas as informações e ela vai querer praticar tudo aquilo. Mas se não é possível para ela praticar, é muito provável que ela comece a ficar estressada, mais ansiosa com o tratamento e se sentindo culpada com isso. Isso não é bom, né? Porque depois a chance de não dar certo, né? E ela vai culpar tudo, né? Então, ela vai falar, olha, não deu certo por conta disso, porque foi eu não bombom fiz. Que eu comi naquela... Porque eu não troquei minha panela de alumínio por uma panela... Que são caras essas panelas. Aliás, esse é um assunto que eu fui trocar. Gente, vocês viram o preço das panelas? É um absurdo. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender, ter empatia por aquela pessoa que está buscando ajuda. Ela não está querendo que a gente complique a vida dela. Ela quer ajuda, ela quer apoio. Eu acho legal isso, porque as mulheres normalmente já vinham procurando, né, a nutrição para preparar o ventre, né, a gente fala, porque vinha, então quem fumava parou de fumar, e aí vai começar a se alimentar melhor e tudo. E é legal que agora os homens também estão se preparando, né, para esse momento. Sim. E para o homem, assim, o que você acha que é, assim, indispensável? A questão do fumo, você falou, Eu acho que é o mais difícil para eles. A primeira coisa que eles falam... Cerveja. Eu atendo muito mais no formato online. Então, eu sempre falo, quando eu abro a câmera, até a postura deles é interessante até de comentar, né? Eles começam já com os braços cruzados e bem afastados. Então, eles têm essa resistência, não são todos, né? Preciso sempre deixar isso bem claro, mas ainda temos resistência, porque eles já ouviram falar, ou é a esposa cobrando, ou é o parceiro cobrando, ou é o médico que em consulta fez uma orientação básica, né, em relação ao estilo de vida e alimentação. E aí isso conta muito, porque ele já vem preparado. Para ser criticado. Mas eles já esperam essa orientação. E a primeira coisa que eles falam é, eu não vou parar de beber, ou eu não sei como parar. Eu acho que é o principal. E a cervejinha do final de semana, porque é o social, né? E aí tem um outro lado importante que a gente pode falar sobre isso. É o social. O que ele vai fazer no encontro com os amigos? Qual é a justificativa de não beber? Opa! Muitas vezes os casais não contam para outras pessoas que eles estão se submetendo a um tratamento. Então tem tudo isso também. Eu falo, a gente tem que sempre imaginar o cenário deles.
Para a gente realmente conseguir, de alguma forma, ajudar de forma bem efetiva. Eu acho que isso volta um pouco naquilo que a gente falou. Não adianta ser muito radical, porque daí ele vai acabar não fazendo E aí não faz vai nada, adiantar né? nada, Porque né? às vezes o pouco que se faz também, né, Inara, dentro de um... Tá bom, tem o ideal e tem o real e tem o possível. Sim. Por exemplo, síndrome dos ovários policísticos. A gente sabe que nem todas as mulheres com esse diagnóstico estão em sobrepeso e em obesidade, mas a maioria sim, né? Então, o que a gente percebe na prática, e claro, nós temos estudos mostrando isso, aquela mulher que está em obesidade e ela tem o diagnóstico, isso está interferindo na fertilidade dela, ou seja, ela não está conseguindo ter uma gestação espontânea, ou mesmo em tratamento. Ela tendo uma perda de 5 a 10% do peso dela, ela já tem um resultado positivo. Então, a gente não chega nem a ter essa paciente num peso adequado, num peso eutrófico. A gente já tem essa... Uma melhora do quadro da infertilidade importante. Exato. E aí já vai criando o hábito de comer saudável e tudo isso, daí lá pra frente vai E pra até frente anima, ajudando, né? Se você for pensar que uma coisa assim, puxa, eu mudei isso, parei de beber. E já deu isso, imagina se eu for, né? E vai acrescentando, né? Vai contaminando. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque não é só o beber. O que as pessoas costumam fazer quando elas estão bebendo? Elas estão comendo de forma muitas vezes exagerada, sem prestar atenção. E geralmente são coisas mais palatáveis, mais calóricas, menos nutritivas. Então tem isso também, né? O que acompanha também esse ato de consumir a bebida alcoólica. Então a bebida alcoólica é realmente uma coisa que prejudica a fertilidade de homens e mulheres. Eu falo que é um fator decisivo. É o fator decisivo. Sem dúvida. Bebida alcoólica e principalmente cigarro. E aí um alerta. Mas é engraçado, né? Porque cigarro a gente não come cigarro. Por que tem a ver com a nutrição? Não, o cigarro, na verdade, a gente também tem que lembrar que não é só ele, né? Que atrapalha muito a saúde da pessoa como um todo. Mas o problema do cigarro é que hoje em dia muitas pessoas estão migrando para o eletrônico. Que é tão nocivo quanto o outro, até porque tem-se uma ideia errada do eletrônico dele fazer menos mal à saúde. Porque não tem o cheiro, né? Você não As vê o pessoas quanto não reclamam, você fuma. Você pode fuma à fumar em qualquer lugar. E aí o que acontece? Aumenta o uso. É. Então, isso também é complicado, né? Então, inegociável, gente, para melhorar a fertilidade, homens e mulheres. Diminuição ou restrição? Olha, tabagismo é exclusão. E a bebida alcoólica, o ideal, como eu sempre falo, né? É abstinência. Não sendo possível que consuma muito menos. Aí, em consulta, a gente vai avaliar a quantidade, a frequência. Porque isso depende também do peso, da altura, E aí, eu acho que depende muito mais da quantidade que a pessoa consome. Há quanto tempo consome. Como é que está a questão, né, da qualidade do sêmen. Porque se você tem um comprometimento muito grande, sem dúvida nenhuma, o ideal é fazer abstinência. E aí tem aquele detalhe importante. Quando a gente faz essa orientação para o homem, o que a gente orienta? Se não for possível você fazer a redução pela sua saúde, que faça até a coleta. Diferente da mulher, que eu sempre falo, você vai fazer a exclusão do cigarro da sua rotina e a abstinência da bebida alcoólica para os próximos anos. Porque depois das tentativas... Você vai gestar. Você vai ter a gravidez. Amamentar. Nossa, Né? Que também é um assunto muito polêmico. A bebida alcoólica né? Na gestação, no puerpério. Então, isso também, esse cuidado a gente também tem que ter, né? Sim. Nossa Senhora. Me fala uma coisa. E a restrição, quando a pessoa quer fazer dieta mesmo? Isso também pode prejudicar? Pode, a depender da escolha que essa pessoa faz. Então, eu quero fazer uma dieta. Eu quero começar a promover uma rotina alimentar. Eu quero emagrecer antes de engravidar. Eu escuto muito isso. Antes de engravidar eu vou emagrecer. Tudo bem, desde que seja necessário. Porque pode acontecer de não ser necessário. A gente pode ter uma mulher que ela busca uma redistribuição de massa. Então, ela quer ter um percentual mais baixo de massa gorda. E que percentuais muito baixos também são... Prejudicam, né? Exato, prejudicam.
e tem aquela que de fato precisa fazer a mudança. Então, se eu quero fazer uma mudança, porque eu consumo muito ultraprocessado, então eu consumo muitos embalados, com uma lista muito grande de aditivos, com uma concentração muito grande de gordura, de açúcar. E é o que eu sempre falo, se eu estou consumindo muito, onde é que eu encaixo no meu dia a dia uma porção de frutas, legumes e verduras? Não cabe, né? Então, se eu estou ocupando o espaço das minhas refeições para esses alimentos embalados, e eu estou pensando em promover uma alimentação mais saudável, comida da horta que a gente fala, ok, é sempre muito bem-vinda essa busca, mesmo que não possa ser por orientação, dependendo da pessoa, não tem, né, condições de arcar com acompanhamento nutricional. Agora, a preocupação hoje em dia, pelo menos na minha prática, que eu tenho visto muito, são as restrições desnecessárias, porque ouviu alguém falando, mesmo que para um outro diagnóstico, e que ela nem tenha, mas ela acha que o mais é mais, né? Na reprodução assistida, esse pensamento é muito frequente. Então, porque tem muitas receitas. Sem dúvida, receita é o que não falta. Né? No mundo em que as pessoas querem mais engajar do que passar informação verdadeira, sem dúvida, tem de tudo, né? 3 coisas para você fazer. Quer dizer, não existe só 3 coisas, é um conjunto de coisas, né? E a pessoa deposita e compra aquilo porque são aquelas 3 coisas que vão salvar a vida, né? Do que adianta o suco verde no café da manhã se aquela mulher está acima do peso, nunca praticou uma atividade física, ela não tem, durante o dia dela, uma refeição equilibrada e saudável, ela não faz essas escolhas mais adequadas. Final de semana, ela entende que tá tudo liberado, e aí esse final de semana começa na sexta-noite, terminando no domingo à noite. Do que adianta o suco verde? Que ela ouviu alguma influenciadora falar que ajudou. Adorei isso. Né? Porque também tem os alimentos que são bons, né, para esse momento. Além dos alimentos saudáveis, tem os alimentos que são bons para essa fase, assim, não que vão ajudar a engravidar, mas que são alimentos que têm proteínas, trazem benefícios que tem as vitaminas, sim, e tudo que a gente precisa para esse momento, né? Exatamente. E quem comer direito, precisa suplementar? Depende. Depende do quê? Porque não é o comer, é o absorver. Então, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Então, o que acontece muitas vezes pelo menos eu sempre trabalho na confiança do que aquilo está sendo relatado seja verídico. Então, eu vejo muitas pacientes me relatando que tem uma alimentação equilibrada, que faz as refeições com uma distribuição adequada dos grupos de alimentos, que pratica atividade física com frequência, cuida da qualidade do sono, que isso também é muito importante, que também vai impactar até nas escolhas alimentares, no dia a dia. E ela apresenta uma deficiência nutricional. Um exemplo clássico é uma deficiência de ferro, que a demanda dele é altíssima na gestação e é uma das minhas maiores preocupações. Então, vai depender muito. Às vezes, é por conta de uma dificuldade de absorção. Isso é genético? Pode ser também, principalmente vitamina D, né? Então, a gente também... Vitamina B12 também pode acontecer. Mas aí eu acho que carece de uma suplementação mais individualizada. De repente, a gente faz, durante um certo período, uma dose de ataque, depois faz uma dose de manutenção, sempre avaliando. Então, é claro que a alimentação é a base. A base. E a gente vê muito assim, as amigas grávidas juntas, né? E daí, ela tá fazendo isso, eu também vou fazer. Ela tá comendo isso, eu também vou comer. Só que são pessoas diferentes, com corpos diferentes. O compartilhamento da receitinha, do cardápio. Né? Com tudo muito, né? A vida é diferente, né? O dia a dia é diferente. Como engravidou, talvez diferente. Então, assim, tudo isso muda também, né? Aquele negócio que a gente até... ia falar isso, que o que serve para uma, muitas vezes, não serve para outra. E consultar, porque é isso, é tanto gasto, que eu tô falando, só porque ela tá tomando água francesa, vou comprar água francesa, ou um suplemento, sendo que aí você gasta dinheiro com um suplemento caríssimo, sendo que você não tem essa carência. Sendo que você tem a sardinha na feira, que custa R$13 o quilo, e é extremamente nutritiva, e tem todos os nutrientes importantes para a fertilidade. Sardinha, olha aí, fica a dica da sardinha. Sardinha. Que sardinha, muitas pessoas torcem o nariz, mas... Eu sempre tento convencer, essa é a minha função, né? Não, e a gente pensar assim, né? Porque às vezes tem diferentes períodos da gestação, e às vezes tem uma pré-diabetes, então uma pode comer uma coisa, outra não pode comer outra, e acaba... ela não pode comer pão, vamos supor. E aí você também tira o seu pão, só que para você o pão era bom, né? Então, assim, fazer
as pessoas não irem se automedicando, se autonutricionando. Né? Nutricionando. E olha, eu acho assim, compartilhar o cardápio pode ter esse equívoco. Claro que ela pode também compartilhar com uma pessoa que poderia estar fazendo a mesma refeição ou similar. A grande preocupação minha é quando compartilha a prescrição de suplemento. Né? Primeiro porque na maioria das vezes você vai compartilhar com uma pessoa que não tem o mesmo diagnóstico, não tem a mesma necessidade. E ela vai, de repente, fazer uma hipervitaminose, porque também pode acontecer, né? E é aquela pessoa, de repente, que ela não tem condições, não tem recursos para fazer um suplemento manipulado e caro, e ela vai acabar criando mais uma dificuldade, porque ela viu que para aquela pessoa funcionou tal prescrição. Então, isso também é bem importante. E essas vitaminas que você compra pronta? Que já tem multivitamina. Porque aí outro dia eu vi cápsulas da fertilidade, eu não sei, alguma coisa assim. Eu não sei nem o que tem aquilo lá, mas promete mundos e fundos, né? É um geralzão? A gente tem... um básico, né? A gente tem, hoje no mercado, a gente tem muitas opções de suplementos e alguns específicos voltados para a fertilidade. Claro que, pensando que isso é um chamariz para vender mais, a gente também tem que lembrar disso. Mas eu acho que é importante lembrar que existem suplementos bons. Sim, existe, para ser comprado na farmácia. Suplementos polivitamínicos, ou algum voltado, por exemplo, para síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, com o mioinositol na composição. Mas eu acho que a gente também tem que tomar cuidado. Não é todo suplemento que a gente vê hoje no mercado, na farmácia, sendo vendido que tem qualidade. Mas não são todos também que falta qualidade. Então, mas eu nem estou pensando na qualidade, eu estou pensando, sei lá, né, se viaja para o exterior, tem aquelas lojas enormes de vitaminas, e aí você vê uma vitamina, bom, é essa, porque ela tem tudo. Mas aí ela tem tudo, um pouco de tudo. Me parece que às vezes... na verdade, a gente tem lá fora uma quantidade muito maior, uma variedade gigante de suplementos e mais específicos. Então, a gente tem muitos polivitamínicos voltados para a saúde da mulher e que eles são vendidos para pré-gestação, para gestação e para o puerpério. Então, as 3 fases já são atendidas, né? Então, para a fertilidade, para a fase de gestação e para também a fase de puerpério. E aí muda um pouco os componentes. Muda a dose, muda o componente que está lá. Então, por exemplo, na pré-concepção pode ser que tenha uma coenzima Q10. Já na fase do puerpério, eles podem ter uma quantidade maior de cálcio. Da gestação, uma quantidade maior de ferro. Então, eles pegam, pelos estudos, pela média da população, quais são as necessidades em cada etapa, em cada fase, e eles acabam criando uma fórmula. Exatamente. Então, assim, de novo, nem todos que existem na farmácia à disposição são considerados ruins ou não vale a pena investir, não são eficientes. A gente tem bons hoje, mas lá fora a gente tem mais, sem dúvida nenhuma. Você falou da coenzima Q10. Isso é uma coisa que vai do shampoo, à nutrição. Qual é o alimento que é rico de Q10? Ou tem que ser manipulado? Eu vou repetir, a sardinha. Ai, não, meu Deus do céu, sardinha não. Faz sardinha frita, tá tudo sardinha resolvido. Frita, não fala, né, fry? Alguns peixes, mas assim, a sardinha é realmente rica. E por que isso? O que é esse Q10? Porque é um antioxidante. Então, a gente sempre fala muito sobre a melhora da qualidade do sêmen, a melhora da qualidade dos óvulos, principalmente naquela paciente que já apresenta uma baixa reserva. Então, a paciente que apresenta uma baixa reserva, a paciente que ela tem até a síndrome dos ovários policísticos, que na hora da captação consegue se puncionar, captar muitos óvulos, mas muitas vezes esses óvulos não têm qualidade. Então, aí a gente vai priorizar, tanto na alimentação quanto na suplementação, os antioxidantes. E para o homem a mesma coisa. Então, um homem que tem uma fragmentação do DNA espermático, né? Um alto índice, também é indicado uma suplementação
de antioxidantes, voltado especificamente para isso. Agora, sim, na sua opinião, né? Porque tem muitas pessoas que vão e tomam, tipo, uma injeção daquilo. Uma injeção do ferro, uma injeção de vitamina D, não sei. Na sua opinião, tá? Não tô, né? Porque isso é conduta. É Mas conduta, o que você pensa? cada caso é um caso. Um exemplo que é muito aplicada a endovenosa de ferro é na gestação, quando se já está em deficiência, quase, ou até em anemia Nos Estados ferropriva. Unidos, é só quando você comprova a deficiência. Você não pode, assim, quando tá caindo, né? Até eu tive paciente que veio lá dos Estados Unidos para fazer isso, exato, né? Eu acho assim, vai depender do caso. Quando é uma conduta muito bem avaliada, muito bem conduzida, com certeza. Então, você vai fazer um ferro endovenoso ou uma vitamina D injetável. A coenzima Q10. Geralmente é o tempo curto, né? Então, não tenho muito tempo para recuperar essa reserva de ferro. Eu estou com uma gestante que está já com 35 semanas de gestação. Ela está com uma reserva baixíssima, já está em anemia ferropriva. Vai adiantar fazer suplementação via oral, vai adiantar você falar para ela consumir, mesmo que goste. Fígado. Delícia. É outra, fígado e sardinha, meu Deus. Que delícia. Que delícia. Adoro. Olha lá, tá vendo? Tem jeito do fígado e a da sardinha ficarem bons. Consultem a Ainara. A Ainara vai passar uma receita. A Ainara vai passar. Eu tenho receitas incríveis. Então, depende muito. E nesses casos, a gente tem que, com certeza, partir para essa forma Mas de assim, suplementação. vai aquela... né, aquele shot lá no teu corpo. E aí ele fica no corpo? Sim, por exemplo, se você faz uma reposição de ferro, muitas vezes você não precisa nem continuar fazendo via oral. E também a via oral, para algumas pessoas, mesmo quando a gente procura uma melhor forma de ferro via oral, ela também tem efeito colateral. Então, para essas também valeria a pena suplementar de outra forma, que não seja via oral. A resposta é muito rápida e muito eficaz. E muitas vezes você toma uma vez e aí não precisa tomar mais também, né? Que aquele já foi suficiente, aquilo. E... Mas, por exemplo, um homem que está prestes a fazer a coleta de sêmen, né? Para fertilização. Aí, se ele tem uma deficiência lá, ele vai tomar um shot. Isso já vai impactar mais do que se ele... Mas eu não digo, né? Mas assim, vai resolver o problema, pelo menos para aquela coleta? Então, a suplementação não corrige uma alimentação não é garantia, deficiente. Né? E aí tem outra coisa, conduta que não seja via oral não é permitido a nutricionista. O nutricionista só pode prescrever e orientar qualquer coisa que seja via oral. Então, também, eu acho que essa questão, até falando sobre a soroterapia... Outro assunto polêmico demais. Né? Teve até uma matéria recente na TV falando a respeito e que alertando as pessoas de efeitos colaterais muito graves. Gravíssimos. Hoje saiu uma moça que ela fez. Aliás, eu nunca tinha ouvido isso, de ocitocina. Então, eu acho que isso é importante, né? Você ter um profissional que ele saiba fazer a conduta correta, né? Com uma conduta ética, baseada em evidências, e para que a pessoa seja realmente muito bem assistida e que, claro, ela tenha o resultado que ela espera. Então, isso também é muito importante. E me fala uma coisa, quando a paciente chega, você avalia o estilo de vida, tudo, ou ela chega com alguns exames de sangue? Como que é essa avaliação da paciente ou do paciente? Então, o ideal é ela já apresentar exames recentes. Isso é importante, né? Porque se eu recebo exames feitos no início do ano passado, não faz muita diferença. Né? Então, a gente tem um tempo muito espaçado aí do exame mais recente. A gente conversa em consulta, então eu faço uma avaliação minuciosa do estilo de vida, da rotina alimentar, do histórico, por que está buscando um tratamento, no caso de quem vem de tratamento de reprodução assistida, como é o comportamento alimentar, como é a relação dela com a comida. E os exames sempre, eles participam dessa consulta e eles também serão ferramenta muito útil para mim para fazer uma avaliação do que eu vou orientar em relação à alimentação, de como eu vou fazer o plano alimentar dela e, com certeza, do que eu penso em prescrever em relação ao quê e à quantidade também. E o tempo também de suplementação. Porque a suplementação, ela tem um começo, um meio e um fim. Ela não pode ser de forma vitalícia. E eu vejo casos acontecendo isso. Repetindo receitas inúmeras vezes, às vezes, inclusive, passando em tratamento
com outro especialista e já fazendo uso da receita do especialista que a atendeu há 1, 2 anos atrás, sempre repetindo a mesma. Exato. Eu acho também nisso, o importante é a pessoa falar um pouco também dela, né? Eu acho que essa relação com o nutricionista é muito importante, de você falar, olha, eu não como de jeito nenhum espinafre. Porque assim, daí você já vai entender que não vai dar para dar espinafre. Então, vamos procurar em outro alimento aquela vitamina, aquilo que ele precisa, né? Porque às vezes a pessoa não fala nada e aí passa... E aí chega em casa, olha e fala, isso eu não como, isso eu não como, isso eu não como. E aí não adiantou para nada, né? Não serviu em nada. Então, também o quanto é importante a pessoa se colocando, falar, ó, como isso, eu não gosto disso, me sinto assim. Às vezes eu como... Porque os alimentos... fazem a gente sentir coisas também, né? Eu como isso, quando eu como muito disso, eu não me sinto bem, quando eu como pouco. Então, também a gente incentivando as pessoas a ir falando, né, o que elas gostam, o que não gostam, e a partir disso, para criar um plano, uma dieta, um plano. Sem dúvida. Ou aquela que fala, disso eu não abro mão, ou aquilo eu não suporto. Sim. E eu acho que, assim, uma pessoa que ela fala, como você deu esse exemplo, eu não gosto de espinafre, ou eu não gosto de fígado, tudo bem. A gente tem outras opções e muitas dentro dos grupos desses alimentos que a gente mencionou aqui. É isso, é que às vezes a pessoa fica com medo de falar, ai, não gosto, mas ela acha que aquilo vai ser tão importante, ela vai comer. Então, aí não vai dar certo, porque ela não vai comer, ou ela vai comer, né, de um jeito... Vai comer daquele jeito. Vai comer não a quantidade necessária, porque ela não gosta, mas porque você falou que é importante, né? O quanto também é importante, né, nessa parte, as pessoas falarem, olha, não gosto. E é até importante também, aí isso só com a prática e até a sensibilidade de você captar a pessoa. E isso acontece também em online. Eu falo, a gente não precisa estar no presencial para fazer uma consulta de qualidade, exato. Que aquela pessoa, ela não está relatando o que de fato ela pratica. Às vezes ela tem receio de falar. Vergonha. Ou já passou com uma nutricionista e essa nutricionista julgou que não é o nosso papel, mas infelizmente a gente sabe que acontece muitas vezes. E ela já vem ressabiada com aquele receio de, será que eu vou falar isso e eu vou ser criticada? Então, você ter essa percepção, essa capacidade de ouvir e entender que você precisa ir além com ela. E você precisa conquistar a confiança para conseguir fazer um trabalho efetivo. Porque muitas vezes chega e fala assim, não, vou escutar tudo que ela tem para dizer, porque o que ela vai falar é bom, e aí eu que me arrume aqui como, goela abaixo, engula isso, porque é bom, né? E muitas vezes não, daí acaba não dando certo, porque você... Não tendo prazer em comer. Não tendo prazer em comer, e vai trocando de profissional. E, Nara, quanto tempo depois que você prescreve, você conhece aquela pessoa, você prescreve, você gosta de ver essa pessoa, né? Um retorno para ver o que está funcionando, o que não está. Precisa de um retorno, né? Estou aqui pensando. Bom, o perfil de pacientes que eu atendo é muito específico. Então, hoje, a grande maioria, não vou falar 100%, mas quase isso, é aquelas mulheres e aqueles homens que estão se preparando para uma gestação, para fazer também, né, a captação. E depois eu dou a continuidade no acompanhamento durante a gestação e também no puerpério. Então, assim, o intervalo vai depender muito de como do processo, né? Exato, de em que parte do processo que eles estão. Se aquela pessoa precisa de mais uma consulta para a gente fazer mais mudanças, então ela precisa ser acompanhada num outro ritmo, um ritmo mais devagar. Cada um tem a sua necessidade. A adesão é importante. Então, a adesão é importante. E a pessoa precisa estar preparada. E outra coisa importante, ela precisa trazer para ela a responsabilidade de que a mudança possa acontecer. Depende dela. É ela que tem que promover a mudança. Então, isso também é muito importante. Então, depende. Eu posso ter uma paciente que me procura 3 meses antes de iniciar um estímulo ovariano, por uma primeira ou segunda ou terceira fertilização in vitro. E eu faço a consulta com ela consegue aderir muito bem e ela vai até a transferência,
ela positiva e ela me procura novamente para a gente fazer o acompanhamento durante a gestação. Ah, que então, ótimo. Não temos um prazo específico. E tem umas, tipo, louca como eu, que fui procurar nutricionista quando o bebê nasceu. Tipo, não, depois de 6 meses, né? Porque a minha alimentação, eu confesso, não é lá das melhores, apesar de eu tentar muito. Mas eu não sabia como conduzir essa alimentação, essa introdução alimentar. Mas eu queria, tanto é que minhas filhas comem... Dos bebês. Dos bebês, né? Quando começa assim, 6 meses, tem que fazer papinha, não sei o quê. Mas vai além. Vai além. E outra, começa antes, começa no útero a introdução alimentar do bebê. O que você come, você já tá... Porque o líquido amniótico, ele sofre interferência, sabor e cheiro. Ah, mentira. Sim, do que você consome. Tudo tá explicado. Agora, como é que você espera que uma gestante que consuma de forma muito monótona a alimentação dela, mesmo que ela consuma mais alimentos in natura e consuma, claro, os embalados, mas aquela paciente que eu falo, ela é seletiva, ela não tem paladar infantil, eu sempre saio em defesa das crianças, obviamente. Um adulto falar, né, que eu tenho paladar infantil. Então, é a pessoa muito seletiva, e aí durante a gestação ela come só pão, biscoito, bisnaguinha, e aí ela passa uma margarina de vez em quando, um embutido. De fruta, ela só vai ter a banana e a maçã e a banana. Aí, de vez em quando, acontece uma laranja. Uva. Uva já uva é muito top. sofisticada. Aí, lá na introdução alimentar, ela espera que o bebê dela, quando ela colocar na cadeirinha... Ah, gente, sou eu. Vai aceitar tudo. Ele coma brócolis, cenoura, beterraba, rabanete. Fica difícil, né? Esperar isso de uma criança, de um bebê. Então fica mais difícil a introdução alimentar no bebê se a gestante não se cuidar durante a gestação. Quer dizer, não é só nutricional, é paladar. É paladar. Não é só de deficiência vitamínica, né? A gente está falando de paladar. Então, isso é bem importante. Nossa, Inara, quanto assunto. Meu Deus do céu. Temos Eu acho que a gente nem começou. Pois é. Tem muito assunto. Muito. Queria te agradecer imensamente por ter contado tudo isso pra gente. Deu vontade de marcar uma consulta hoje com você. Saindo daqui, podemos nos encontrar. Volta, no carro? Na volta. Ótimo. Não, eu que agradeço. Mas super obrigada, é sempre um prazer. Eu também. E vamos que vamos. Pessoal, obrigada, assina nosso canal, inscreva-se, não entra na Roda Talks, porque nós trazemos realmente assuntos e pessoas brilhantes aqui, viu? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Obrigada, gente. Que seja breve. Que seja breve.